Fala meus calabresos. Dessa vez escolhi um personagem que, mesmo sendo criado apenas como vilão do Miranha, conquistou seu espaço no universo Marvel e teve grande desenvolvimento com o passar dos anos. Então hoje vamos falar sobre como o Duende Verde é poderoso. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Começando com sua história, Norman Osborn fundou a Oscorp com um de seus amigos e professores da época da faculdade, Mendel Stromm, e se tornaram sócios, só que Norman começou a falir por causa de dívidas e logo ele teria sua parte da empresa assumida por Mendel, até que um demônio chamado Mephisto apareceu e lhe ofereceu um acordo. Osborn daria a alma de seu filho Harold e em troca Norman teria uma vida financeira de sucesso, trato esse que o empresário aceitou, mas só depois que Mephisto lhe revelou que, ao aceitar o combinado, ele não se lembraria do acordo. Logo depois Norman se tornou um empresário de sucesso, mas tão implacável que sua mente começou a se tornar instável. Como consequência do acordo entre Osborn e Mephisto, Mendel Stromm acabou indo preso como suspeito de sabotar a empresa, e assim que Norman assumiu sua parte, ele encontrou anotações de Mendel sobre a fórmula de um soro que poderia aumentar para níveis super-humanos a condição de quem o ingerisse. Ele começou a pesquisar e desenvolver melhor a fórmula, até que seu filho, ressentido por seu pai dar mais atenção para o trabalho do que para ele, trocou ingredientes do soro como forma de irritar o cientista, e quando Norman voltou a estudar a fórmula, a mistura química acabou criando uma pequena explosão no laboratório. Recuperado no hospital, Osborn notou que seu corpo havia ficado mais forte e que estava conseguindo pensar melhor do que nunca, sendo que na verdade ele começou a desenvolver insanidade, e decidiu que queria mais poder para controlar a cidade de Nova York por qualquer meio. Então criou um traje com tecnologia de sua empresa se baseando em uma figura que aparecia em seus pesadelos quando ele era criança, e adotou o nome de Duende Verde. Desde então ele deu início a uma longa carreira de vilão, e como todo criminoso em Nova York acaba uma hora ou outra dando de cara com o Homem-Aranha, o Duende se meteu em alguns confrontos com o herói aracnídeo até ficar obcecado em derrotá-lo, e com o passar do tempo, provavelmente um dos efeitos colaterais do soro imperfeito que foi exposto, o Duende se tornou uma personalidade separada na cabeça do Osborn, assumindo o controle do seu corpo de vez em quando, e influenciando ele a conquistar mais poder ao mesmo tempo que tenta eliminar obsessivamente Peter Parker. A partir daí, se tornou a missão de vida dos dois arruinar a vida do Homem-Aranha, e mesmo que Norman tenha tido períodos altruístas em sua vida como super-humano, onde realmente tentou reparar seus erros como vilão, é quase sempre uma questão de tempo até sua segunda personalidade maligna encontrar uma forma de retornar, e assumir o comando novamente. Agora que sabemos quem é, vamos para o que pode fazer. Um pequeno detalhe que devemos ter em mente antes, é que os poderes que o soro do Duende concede ao Norman estão presentes nele mesmo quando sua outra personalidade não está no controle. Então sendo Norman Osborn ou Duende Verde, ele vai ter seus poderes, além do fato de que muitos dos seus feitos aconteceram em confrontos com o Homem-Aranha. Então para ter uma noção melhor dos atributos dele, recomendo ver o vídeo sobre os poderes do Peter para ter uma base. Indo pela força, se engana quem pensa que ele é qualquer coisa. O Duende desde sempre mostrou ser bem forte, e nas lutas contra o Homem-Aranha ele deixa nítido que pode bater de frente contra o Cabeça de Teia. Isso permitiu a ele coisas como levantar grandes pedaços de concreto, quebrar algemas grossas de metal com as próprias mãos, deformar pedra só com um aperto, jogar móveis pesados sem esforço, e quando ele enfrenta o Parker, é normal eles destruírem paredes só com os golpes, então mesmo que o Miranha tenha realizado façanhas maiores de força, dá pra ver que o Duende não arrega. Na durabilidade, rapaz, o cara se destaca. Ele sempre aguentou os ataques do Homem-Aranha mesmo quando ele tava bravo e se recuperava rápido, significa que ele aguenta pancadas que destroem concreto e entortam metais, além do fato de que é de boa para ele atravessar paredes durante brigas, já tancou uma boa queda quando caiu de um helicóptero, e uma situação que com certeza merece menção, foi uma vez que várias das suas próprias abóboras explosivas acertaram diretamente ele, e mesmo assim, depois ele se levantou dos escombros do prédio que ele tava, é absurdo quanto dano ele aguenta. Mas sim, ele não é impossível de ferir, balas já mostraram ser um problema, mesmo que aparentemente não tenha sido uma complicação muito grande.
Em se recuperar de ferimentos, o Duende tem um feito muito considerável, que é a vez que ele foi atingido pelo próprio planador e por muitos anos até os leitores acharam que ele foi de arrasta para cima, mas depois ele retornou e foi revelado que seu fator de cura o salvou do ferimento, que de acordo com o próprio Norman, teve seu coração atingido, ou seja, sua regeneração é muito boa. Na velocidade, também não dá para subestimar. Ele já atingiu um explosivo em pleno ar, pegou as teias do Homem-Aranha assim que foram disparadas, consegue se desviar de rajadas de energia, e quando o Duende cai para trocação contra o Aranha, ele mostra que consegue acompanhar o escalador de paredes, e vamos lembrar que o Peter consegue desviar de tiros, então sim, ele é rápido. Nos equipamentos, o Duende tem bastante coisa. Ele conta com seu traje verde e roxo que dá uma maior proteção, ao nível que depois de ser atingido por uma bala, ele se levantou logo em seguida, além do seu inestimável planador, que pode alcançar mais de 140 km por hora. Pro combate tem coisas como uma broca e pode disparar raios de energia, e por comandos personalizados, o planador pode voltar pro Duende sempre que eles estiverem separados. Ainda na hora da luta, ele também emprega suas clássicas bombas de abóbora, algumas delas se provaram potentes o bastante para nocautear o Homem-Maravilha. E se você se pergunta o que isso tem de especial, o Homem-Maravilha já saiu ileso da explosão de uma granada comum e aguenta golpes do Hulk. E mesmo que provavelmente essas abóboras fossem mais potentes do que as que ele normalmente usa, dá pra ver que o Duende não brinca em serviço. Ele carrega vários tipos de abóboras, como uma que consegue causar alucinações e até mesmo que tem efeito de impedir o Homem-Aranha de grudar nas paredes. As luvas do Duende também são apelonas, podendo emitir raios de energia que danificam concreto e também emitem até 10.000 volts de eletricidade, e usa também bumerangues, geralmente para dificultar a vida do Homem-Aranha. Em inteligência, é esse talvez o atributo que faz do Duende um dos maiores inimigos do nosso amigão da vizinhança. Norman Osborn já era um homem muito inteligente antes de ganhar poderes, conhecendo bem as áreas da química, biologia e engenharia, e depois que foi exposto ao soro do Duende, seu intelecto aumentou e o fez progredir mais nas áreas que conhecia, e também mostrou bom conhecimento de robótica e genética. Além de criar todos os equipamentos e acessórios que citei antes, ele já hackeou robôs do Homem-Aranha para ele e seus capangas passarem despercebidos, controlou os braços mecânicos do Cabeça de Teia, mudou seu rosto completamente para não ser reconhecido, criou gases que retiravam temporariamente os poderes do Miranha, e olha isso, a Oscorp já criou a cura pro câncer, mas foi usada para atacar o Deadpool, e beleza que quem fez a cura pode ter sido algum funcionário e não o Norman, mas assim... Quem seria mais provável, ele que ficou mais inteligente com um soro, ou um cientista mediano? E mais, o Duende não é bom só nas ciências, mas também na estratégia, e é aí que ele se destaca, justamente porque consegue atingir o Parker sem precisar cair no braço. Por exemplo, ele já foi à casa do Peter para mostrar que sabia sobre sua identidade, isso fez o Aranha ir para cima do empresário. Só que o Norman gravou essa situação, tanto para fazer o Homem-Aranha parecer um vilão quanto para acabar com os rumores de que ele era o Duende Verde naquele tempo. E mais, quem estava nos bastidores por trás dos eventos que culminaram na saga do clone foi o Norman. Esse foi com certeza um dos acontecimentos mais impactantes da vida do Homem-Aranha. Virou a vida do escalador de paredes de cabeça para baixo, por ele pensar que sua vida era uma mentira e o deixou profundamente desmoralizado. E também houve a situação que o Osborn foi responsável por fazer Gwen Stacy ir dessa para melhor. Ela foi um dos grandes amores do Parker e isso o abalou imensamente por anos. Quase tanto quanto o tio Ben. Nas fraquezas, o Duende tem algumas que realmente podem complicar a vida dele. Como efeitos colaterais da fórmula imperfeita que ele foi exposto, Norman Osborn se tornou realmente louco e sua segunda personalidade maligna nem sempre coopera com ele para realizarem seus objetivos, tanto de sua vida civil quanto de vilão. Mesmo quando o cientista tenta ficar longe de problemas, sua metade maquiavélica o atormenta e tenta influenciá-lo. Sem contar que o Duende Verde é um personagem orgulhoso e arrogante demais, muitas vezes suas derrotas pelo Homem-Aranha foi pela ilusão dele. Se achar muito mais poderoso do que ele de fato é, e também não admite seus erros. E outra, seus poderes já foram curados no passado, então não é impossível se livrar dele, só que o Osborn acaba ficando obcecado em encontrar meios de ter seu poder de volta.
Ao todo é isso, minha gente. O Duende Verde certamente não é um personagem mediano, e da mesma forma que seu inimigo teioso é um dos maiores heróis que temos, ele é certamente um dos antagonistas mais bem feitos e memoráveis que a ficção tem. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!